Boa noite a todos, colegas de estudo, sejam bem-vindos. O pessoal também que nos assiste no YouTube, na gravação, sejam todos bem-vindos. Então, para iniciarmos o estudo da noite de hoje, vamos fazer a nossa oração, então. Vamos fechando os nossos olhos e com o coração repleto de gratidão, vamos agradecer a Dona Ivone do Amaral Pereira, que tão amorosamente psicografou essa obra e vem nos esclarecer, vem nos trazer, através desses espíritos, todos os ensinamentos para que a gente possa conduzir os nossos trabalhos e que o Espírito de Camilo também queremos agradecer por ter trazido esse belo trabalho e a toda a equipe espiritual que sempre nos acompanha, nos intuindo neste trabalho de estudos e reflexões. Então vamos dar por iniciada a nossa noite de estudos de hoje, que assim seja. Então hoje nós vamos entrar no capítulo 16. Eu vou pedir para o Fabiano, que ele ficou de passar para mim uma imagem aí. Então, assim, hoje nós estamos, então, indo para a última parte do livro. Mas vamos fazer uma retrospectiva, né? O livro tem 3 partes. A primeira parte, com o título de Os Réprobos, foi aquele momento, aquelas experiências dolorosas que todos esses espíritos que estão envolvidos nessa obra, eles passaram por aquelas dificuldades lá no umbral após o seu suicídio, quando eles, né, passaram por momentos difíceis de se darem conta do que tinham feito, do sentimento de culpa, e foram acolhidos, né, pelas servas de Maria. E aí isso continua na segunda parte, onde eles são acolhidos para aquela equipe de Maria, e aí são apresentados os departamentos, né? São apresentados a eles, e nesses departamentos eles vão também adquirindo, né, experiências, o autoencontro, o autoconhecimento, se dando conta, né, de que a vida continua, apesar deles terem tentado tirar a vida, eles tiraram a vida do corpo físico e não do espiritual. Então, também é uma parte muito linda, onde mostra todo, né, o funcionamento desse local onde Maria, né, acolhe todos os suicidas. E a terceira parte, que é a parte que nós estamos entrando, terceira e última parte do livro, é a cidade universitária. Agora eles vão começar o trabalho, né, se preparando para uma nova reencarnação, já mais despertos, já mais conscientes e com mais experiência. Então, eles já estão prontos para agora começar a trabalhar, para futuramente reencarnarem. Então, seria essa divisão do nosso livro, e um pequeno resumo assim, do que a gente já estudou.
Então, pode tirar, por favor. Então, hoje nós vamos começar, então, essa terceira parte com o título A Cidade Universitária. O capítulo é o capítulo 16, A Mansão da Esperança. Eu vou ler um trechinho, depois a gente começa a conversar. A primeira noite foi passada em ansiosa expectação. Nossos aposentos deitavam para o jardim e das ogivas que os rodeavam descortinávamos o vasto horizonte da metrópole, marchetado de pavilhões grandiosos, como construídos em madrepérola, e de cujos caramanchões que os enfeitavam pitorescamente evolavam-se fragrâncias deliciosas de miriades de arbustos e flores viçosas, não mais insípidas, níveas, como no departamento hospitalar. Então, tudo aqui era mais fluido, era mais, eles conseguiam perceber melhor, porque já era uma outra vibração. Tudo indicava que gravitáramos, segundo as nossas afinidades, para uma cidade universitária, onde ciclos novos de estudo e aprendizagem se franquearam para nós, segundo o nosso desejo. Então, aqui, na sequência, ele vai descrevendo, né, o lugar, que era um lugar muito bonito, e com imensas avenidas, assim como em outras passagens também, eles descreviam lugares assim também, né? Cada vez que eles iam ascendendo a departamentos melhores, eles iam também vendo a modificação astral da harmonia dos locais, né? Então, a visão inesquecível da cidade, eles dizem que parecia uma cidade de fadas. Alguém quer colaborar com algum apontamento até aqui? Eu gostaria de falar uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei se vocês olharam. Esta terceira parte, nenhum dos capítulos tem aquela colocaçãozinha de passagens de Jesus. Não sei se tem alguma colocação, Fabiano, se tu sabe o porquê, quando a obra foi feita, por que a terceira parte foi abolido totalmente aquele pequeno ensino sobre as reflexões de Jesus. Pois eu notei isso também e não sei porquê. Sabe, Fabiano, para nos ajudar? Não, na verdade, eu não fiz esse questionamento que a Janine fez, porque eu não vi em todos os outros capítulos, né? Mas me chamou a atenção que ele fala do vinde a mim, daí eu fui procurar se estava escrito esse vinde a mim, essa mensagem, mas daí eu notei que não estava, mas claro, eu não olhei nos outros capítulos. Só prestei atenção neste. O motivo, não sei. Mas talvez quem sabe pode falar. Talvez a gente possa pensar, porque assim, ó, os primeiros capítulos estão mostrando o que foi transgredido na lei. Então, ele está botando o evangelho e explicando todas as consequências do coisa. E agora vai para a reencarnação. Aqui, eles já têm um conhecimento, talvez, por isso que não colocaram ali esse trechinho, né? Pois pode ser isso? Pode ser. Pode ser isso também. Eu achei interessante a colocação da Tatiana, porque realmente tem fundamento esse raciocínio, né? Daí, no início, onde tu destacou, eu achei muito interessante pela época em que foi escrito, porque hoje não caberia mais. Ali, quando ele fala dos cursos, quando ele diz, né,
Emocionados, tivemos-nos diante das escolas que deveríamos cursar. Lá estavam, entestando-as, os letreiros descritivos dos ensinamentos que receberíamos. Moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e até um idioma novo que não seria apenas uma língua a mais a ser usada na terra como atávio de abastados, ornamento frívolo de quem tivesse recursos monetários suficientes para comprar o privilégio de aprendê-la. Não, o idioma cuja indicação ali nos surpreendia seria o idioma definitivo, que havia de futuramente estreitar as relações entre os homens e os espíritos, por lhe facilitar o entendimento, removendo igualmente as barreiras da incompreensão entre os humanos e contribuindo para a confraternização ideada por Jesus de Nazaré. Interessante a visão do aprender outra língua, né, como algo, né, tão diferenciado, coisa que hoje para nós já faz parte da nossa escola, né, algo normal. E aqui diz uma só língua, uma só bandeira, um só pastor, né? Então, isso aqui para mim me parece assim, que tudo convergendo, né, a Jesus, aos ensinamentos, que como se toda a humanidade da Terra fosse, né, esse é o caminho, né? Esse é o caminho da fraternidade, da irmandade. Mas seguindo ali, ele fala nesse idioma, né? Quem gostaria de ler ali mais um trechinho que é importante também que a gente vá lendo? Quer ler, Lu? Sabe que eu tô difícil para acompanhar aqui, né? Então, podia ser outra pessoa? Pode ser. Está bem no início do livro ali. Esse idioma cuja ausência entre médiuns brasileiros me havia impossibilitado ditar obras como as desejara, contribuindo para que fosse mais penoso o trabalho de minha reabilitação. Possuía um nome que se aliava ao doce refrigério que aclarava nossas mentes. Chamava-se tal como o nosso burgo, esperança. Então... Eu gostaria de fazer um comentáriozinho. Exatamente, esperanto. Também pensei nisso, então. É esperanto, sim. Também pensei nisso. Eu estava pensando agora há pouco, quando a Nádia estava lendo, daí eu fiquei meditando no que acontece, né? O suicídio, de certa forma, ele é uma falta de uma fé. Né? Então a pessoa ela não tem aquele processo da resiliência, da humildade, porque ele é uma afronta a si próprio e a Deus. Ou seja, é como se eu dissesse assim, né? Não é dito isso assim de forma aberta, mas é dito inconsciente. Eu mando em mim, faço o que quero. Bum, pronto. Então eu tiro a dor e pronto. Vocês já viram pessoas impacientes com dor? Então elas acham assim que o remédio tem que fazer efeito naquela hora, e que xinga todo mundo, chama todo mundo de tudo que é coisa. Então o que acontece? Ele narra ali, aí a Nádia leu, e aí eu estava pensando, ele disse assim, eu tive obstáculos para com os brasileiros, porque agora ele tinha que ter a paciência, ele tem que desenvolver essa resiliência, né, de entender, calma, é um outro país, é uma outra linguagem, são médios. Então, em algum momento nós vamos ter que ter
essa paciência de entender que as coisas não são sempre da forma como nós queremos. Então, por isso a gente precisa ter a humildade e com calma. Né? Então, aí ele diz ali, a Nádia diz, né? Então eu tive que... Era mais um obstáculo para mim vencer. Vocês notem que ele já... Então, ele já era um obstáculo para ele vencer do suicídio. Agora tinha mais isso. Claro que ele está narrando num outro sentido, né? Mas aí não cabia. Ele tem que se submeter. Por exemplo, isso que vocês estão fazendo agora aqui, que eu estou fazendo, é um processo de resignação. É um processo de resignação. Resignação não é ficar assim, gente, sentado, agora eu sou resignado. Estou me torturando. Não, resignação é o processo que faz com que tu entenda que cada um tem que fazer aos poucos, que hoje é um pouco, amanhã é outro. Vocês se deram por conta, olha aqui, o processo de resignação de vocês, de todos nós terminamos 90% do livro. Quase 90%. Nós só estamos agora aqui nos finais, e isso aqui, ó. Então, quer dizer, nós poderíamos ter lá atrás ter dito assim, não, mas é muita leitura, não, mas é muito isso, não, mas é muito aquilo, entendeu? Então, isso é agora ele tem que se submeter, calma, vai com calma. Então, eu queria fazer esse comentário, porque a Nádia foi lendo, assim, daí eu fui percebendo a linguagem dele. E até porque, só para contribuir, né, essa questão da resignação, ela é uma aceitação pacífica e ativa, ou seja, não é passiva, ela é pacífica ativa. Portanto, conscientemente, nós escolhemos aceitar aquilo e o fazemos de forma ativa, participativa. Não é simplesmente o passivo que fica de cabeça baixa, aceitando, eu vou me resignar. É aquela coisa assim de que está indo contra gosto. E o sentido da resignação é diferente, né? Ela é ativa, ela é uma aceitação consciente. Eu me resigno porque eu aceito, eu compreendo. Então, aquela coisa toda do processo consciente e que nos faz crescer, né? E por isso é o processo da educação. O que nós fizemos aqui é um treino de educação, justamente. Educação da vontade, da paciência, que poucos conseguem fazer, justamente porque isso é um treino constante, né? Não adianta você pegar uma pessoa que nunca leu um livro dessa quantidade de páginas e dizer assim, vem estudar o livro Memórias de um Suicida conosco. Ela nunca leu um livro de mais de 100 páginas. Ela vai ter muita dificuldade e vai quase que se autoviolentar para tentar acompanhar o grupo, porque ela não está habituada ainda. Não adianta ela dizer assim, eu vou me resignar e tudo bem, vou participar. Só que ela não criou um hábito ainda, que deveria ser gradual, de resignando-se a leituras cada vez maiores, né? Com livros, primeiro começa lá, livrinho de 50, daqui a pouco 100 páginas, 150, 200, 300, daqui a pouco ela está lendo um livro de 500 páginas e não está percebendo. Mas isso é um processo construtivo. Exatamente, por isso essa calma, a gente tem que ir indo, é o que ele está fazendo agora. Agora ele está no quê, gente? Numa cidade universitária. Eu gostaria de fazer uma visão um pouquinho diferenciada, recordando o capítulo esse em que ele queria usar um médium brasileiro. Ele era um escritor, ele era um poeta, ele buscou isso já pela própria característica dele, da afinidade, né? Se esse médium se afinizasse com ele e trouxesse as mensagens, ele ia se agarrar a essa ideia de já ficar trazendo assuntos através da psicografia. Mas a grande mensagem, se vocês lembrarem daquele capítulo, era ele fazer o bem, né, sem se projetar naquilo que ele já era bom, que era a escrita, ou seja, ir
nas consciências das pessoas com tentativa de suicídio para aprender a amar, a pensar, refletir e não cometer o erro. Então, muitas vezes, nas nossas vidas, coisas que nos são negadas e a gente fica assim, mas por que não dá certo? Eu tento e não dá certo, eu tento e não dá certo. Parem um pouquinho, talvez se desse certo nós nos perderíamos, porque não é para ir por aí. O caminho é outro. Né? Então, ter essa percepção e essa paciência de tentar entender, né, que às vezes aquilo que para nós é o bom, não é o bom. E no caso dele também exercitar a humildade, né, e a vaidade, porque ele se achava, né, o máximo do escritor, e que escrevia bem e tudo mais, então... Né, se ele já em seguida começasse, é que nem o André Luiz quando chegou no mundo espiritual, né? Já queria trabalhar ali como médico. Não, calma, né? Vai varrer, começa de baixo, começa a varrer no chão, até tu ir colaborando devagar. O caso dele também, eu acho que também nesse sentido seria exercitar a humildade, né? Que ele teria que primeiro fazer esse movimento que tu está falando, para depois, né, passar a mensagem através de um médium que tivesse afinizado com ele, né? E também dá para a gente notar, assim, a importância, né, do preparo dos médiums, e a gente vê aqui nos capítulos anteriores que eles relataram muito, né, a falta de médiums, a falta de espíritos encarnados que estão dispostos a receber, né, esses espíritos que precisam reencarnar, que vão ter dificuldades, né? Então tem tudo isso, né? Como a gente tem que despertar um pouco mais para a espiritualidade e a razão da gente estar reencarnado, estar aqui na Terra, né? Tem um porquê, não é assim, tá de passeio, tá aí aproveitando, viajando, curtindo, trabalhando. A gente tem que buscar a vida espiritual também, né? Para a gente entender melhor o que nós estamos fazendo aqui, né? E qual é o objetivo do nosso trabalho, qual é o objetivo da nossa vida, o nosso objetivo aqui, qual é do nosso estudo. Tem um objetivo, nós formamos esse grupo com um objetivo de esclarecer, de poder levar esse conhecimento parco que nós estamos adquirindo aqui para outras pessoas que estão encarnadas e estão pensando em suicídio, né, para famílias que perderam os entes queridos por causa do suicídio, aos próprios espíritos que podem estar nos acompanhando, nos ouvindo também, né, que cometeram suicídio, de saber que tem remédio, tem uma caminhada, tem um despertar, né, foram acolhidos aqui, né, pelas servas de Maria, lá pela Legião de Maria, e então, sabe, né, não está tudo perdido, é só, né, se acalmar, trabalhar e vamos em frente. E quer falar, Fabiano? Não? Olha, eu já me achei aqui, se quiser. Tá, vou te pedir para ler ali, a gente, agora vamos dar uma avançadinha pequena ali, vendo que Romeu e Alceste, que estavam com eles, né, eles é que fazem essa visita com eles e apresentam, né, para o diretor ali dessa universidade, e ele fala para eles, bom, agora vocês estão aqui, né, vão dar continuidade no estudo de vocês, e a gente vai voltar, né? Mas a gente não vai se afastar, porque, né, toda amizade, né, que se faz, ela continua no amor, e mais tarde podem se rever. Então, eles são entregues ali para o diretor da Cidade Esperança. Tu pode ler para nós, então, ali, o irmão Sóstenes. Ai, cada palavra aqui que embrulha. Irmão Sóstenes era diretor da Cidade Esperança. Falou-nos grave, discreto, bondoso, sem que nos animássemos a fitá-lo. Sede bem-vindos, meus caros filhos.
Jesus, o único mestre que, em verdade, aqui encontrareis, vós inspire a conduta a seguir na etapa nova que hoje se delinea para vós. Confiai, aprendei, trabalhai, a fim de que possais vencer. Essa mansão vos pertence. Habitais, portanto, um lar que o vosso e onde encontrareis irmãos como vós, filhos do Eterno. Maria, sob beneplácito de seu augusto filho, ordenou sua criação, para que vós fosse propiciada a ocasião de preparativos honrosos para a reabilitação indispensável. Encontrareis no seu amor de mãe sustentáculo sublime para vencerdes o negror dos erros que vos afastaram das pegadas do grande mestre, a quem deveis antes o amor e a obediência. Cumpre, portanto, apressar a marcha, recuperar o tempo perdido. Espero que sabereis compreender com inteligência as vossas próprias necessidades. Então, ali, né, Maria, com o consentimento, né, de Jesus, ela fez esse espaço aqui também, né, essa universidade que é para, né, esclarecer melhor, preparar melhor esses espíritos, né, que estão ali fazendo essa caminhada de retorno ao Pai, né? De reabilitação, né? Sim, de reabilitação, por tudo, né, que eles se perderam por causa do suicídio, mas que é aquilo que eu estava dizendo, né? Nada está tão perdido assim que não possa recomeçar, né? Eles tiveram diferença dos outros, né? Do Jerônimo e agora sim. Eles foram mais adiante. Eles estavam na mesma situação, no mesmo local, se encontraram lá, né, no Vale dos Suicidas, e depois eles continuaram a seguir outras etapas, a entender melhor, a ter menos revoltas. E é isso, né? Tem que ir adiante mesmo. Que é um trabalho íntimo, né? E é aquilo que se diz, a felicidade ou a amargura só depende de nós, é como a gente leva a nossa vida, como a gente faz a nossa caminhada, né? No caso, é como tu está falando, os outros tiveram que, né, o outro pediu para reencarnar e não deu tempo de segui-los, de se preparar um pouco mais. E muitos, como a gente também já leu em outro capítulo, muitos que já podem, assim, já reencarnar, mas têm medo, ainda não se sentem preparados. E aí eles ficam um pouco mais lá, né? Mas esses estavam lá na segunda parte ali do livro, nos outros departamentos. Esse aqui já era um avanço a mais, que é a universidade, onde eles agora vão se aperfeiçoar mais. Interessante essa questão, só para aproveitar justamente esse comentário da Nádia, né, fez lembrar aquele assunto que recorreu ali no grupo essa semana, né, da questão do reencarnar, né, se não me engano foi o Fabiano que fez um comentário de um expositor que fez a questão de reencarnar, não somos obrigados, e aí deixa claro aqui que, obviamente, a reencarnação é uma lei, mas nós podemos interferir no sentido de que, pela fala da própria Nádia aí, né, manifestou a vontade de permanecer um pouco mais, de ampliar seu aprendizado, seu entendimento. Então, ele não está dizendo assim, eu não vou mais reencarnar, até porque isso é uma lei. Só que ele tem o direito, ele consegue postergar no sentido de eu quero aprender um pouco mais. Ou ele pode entrar de cabeça e tipo assim, tô com dívidas, preciso resolver isso lá. Vai lá, mergulha de cabeça. Será que não, se ele escolhe, será que esses que mergulharam de cabeça dizendo assim, eu quero reparar o meu erro imediatamente, será que não seria dado a eles a oportunidade se eles dissessem assim, eu gostaria de ampliar mais a minha compreensão da vida para então entrar na reencarnação e aí sim poder ter um melhor aproveitamento? Fica essa questão assim, né,
do quanto tu pode interferir nesse processo. Tu não vai poder, obviamente, negar a lei, tu não vai poder escapar dela, mas tu pode, por solicitação, justamente porque tu quer melhorar o teu conhecimento, melhorar o teu aprendizado para ter um melhor aproveitamento daquela nova encarnação reparatória. Então eu deixo essa questão aqui para... Eu estava pensando naquela questão da mãe ali, né? Quando ele fala que é Maria, tem aquela... Porque isso é o arquétipo da grande mãe, que ele já tem um arquétipo do grande sábio, do grande pai. Então, é o lado feminino que a alma precisa ter, que é o do acolher, da mãe que abraça, a mãe carinhosa, que não é o pai enérgico. São experiências, não é do homem essa experiência espírito da mulher, é uma experiência que o espírito vive. Então, Maria, ela representa essa grande mãe, o arquétipo da grande mãe, a mãe que acolhe, a mãe que abraça. Então, nada melhor do que ter como o centro-chefe desse lugar uma mulher, o espírito feminino, e não o espírito masculino. Porque naquela hora não há de ter aquela energia paterna, mas sim a amorosidade da mãe. Claro que vocês vão ver ali, né, nas conduções dos espíritos que carregam mais aquela energia do paterno, né, do pai. Tu notem que eles são mais assim, impositivos. Não, você não pode sair daqui, você não vai para lá, que você vai sofrer isso. Então é aquela coisa do pai, assim. E vocês percebam que depois tem a da mãe, que é mais acolhedora, aí Maria ordena, não, façam isso porque assim. Então são experiências que a gente vive. E nesse aspecto aí, para mim ficou claro que quando esses lugares são muito doentes, sempre a mulher, né? O símbolo feminino, assim como o cuidado de mãe mesmo. Porque, gente, por que é o cuidado de mãe? Quem de nós aqui, todos nós que já passamos pelas mesas mediúnicas, quem vem receber os seus filhos? As mães, as avós, né? Então, é esse símbolo feminino, assim, do aconchego, do peito, aquela coisa. No livro Libertação fica bem claro também isso, né? Que a mãe dele que consegue né, quebrar aquele gelo daquele coração, né? E a gente vê isso também na mesa mediúnica, assim, muitos que estão, né, assim, impregnados com aquele mal, com aquela raiva, com aquela... Aí quando vem a mãe, com aquele amor, com aquele carinho, e aí toca naquele coração, né, que eu acho que revive aquela infância né, que recebeu todo aquele carinho da sua mãe. Eu estava refletindo e meditando sobre todo o livro e foi muito bom tu ter trazido, Nádia, desde o início, porque faz com que a gente faça umas reflexões e meditações de tudo que a gente foi passando, experienciando, aprendendo. E eu fui muito tocada essa noite com a palavra servir. Esse livro traz muito esse aprendizado para mim, Cláudia, em várias coisas. Como servir? Para que servir? Por que servir? E esse servir, ele engloba tanto o gênero masculino como o feminino. Como vamos acolher? Como vamos acompanhar? Como vamos ajudar? Como vou ceder? É tão lindo, porque sempre eles trazem os servos de Maria. E Maria é uma eterna mãe, que serve para todos os filhos, indistintamente, né? Como temos que aprender, porque também nós somos servidores da família, dos amigos, dos parentes, né? Estamos aqui servindo uns aos outros, aprendendo com as colocações dentro desse aprendizado maravilhoso desse livro, né? Essa é a reflexão que eu estava aqui meditando esta noite. Ótimo! E a gente vê muito a presença das mulheres ali, né?
bem nesse sentido, como disse o Fabiano, nessa coisa da amorosidade da mulher, né? Desse encantamento maternal. E ali ele fala mais adiante, ali as senhoras transitavam pelas alamedas. Quem gostaria de dar uma lida ali, para a gente dar continuidade, pegar novamente aqui o ritmo? Posso ler? Tá. Senhoras transitavam pelas alamedas, acompanhadas de vigilantes severas, como Marie Lumières, a quem mais tarde conheceríamos muito de perto, ou impenetráveis como Vicência de Guzmán, jovem religiosa da antiga Ordem de São Francisco, irmã do nosso antigo benfeitor, o conde Ramiro de Guzmán, a qual igualmente passamos a bem querer, tão logo soubemos dos elos imarcessíveis que ligavam aquele dedicado servidor da seção das relações com a terra. Absortos, consentíamos que a imaginação se desdobrasse, arrastada pelas sugestões, deixando palpitar em nossa mente múltiplas impressões, quando, de mansinho, alguém tocou em meu ombro, produzindo em mim sensibilidade a suave emoção de uma carícia infantil que me despertasse de prolongado torpor. Voltei-me, bem assim meus companheiros mais afins, reduzidos agora a João e Belarmino, visto que os demais se haviam internado no recolhimento. Duas damas achavam-se ao nosso lado, convidando-nos para uma reunião de honra, para a qual fora convocada a pequena falange chegada no dia anterior. Diziam as damas que, então, seríamos apresentados aos nossos novos mentores, aqueles que fariam nossa educação definitiva. A eles seríamos entregues, como a veros guardiões, que por nós zelariam paternalmente, a fim de dar o curso de experiências renovadoras, que urgia levássemos a efeito em próxima encarnação nos planos terrestres. Vocês observam que sempre tem os mentores, né? Em todos os locais que eles tiveram, né? Naqueles outros departamentos, sempre eles eram entregues a mentores que iriam cuidar e zelar por eles, até mesmo como eles, né, já falaram em outras, que eles iriam, mesmo quando reencarnados, eles não perderiam esse vínculo com esse... né, tem uma interferência aí. Eu acho que era ali da Chui que estava dando interferência. Então, que eles nunca seriam desassistidos, né? Eles vão reencarnar, mas eles não vão ser soltos aqui, eles vão continuar com né, o acompanhamento lá dos departamentos. E aí eles são apresentados, então, né, para Rita de Cássia, que vai conduzir eles ali por essa recepcionar eles, né, no caso. Né? E eu achei muito interessante ali, falando sobre a Rita, aqui, ó, no primeiro instante, supunha-me vítima de novo gênero de alucinações que, passado do vale dos réprobos para a cidade da esperança, teria o condão de criar o oposto do hediondo, isto é, o agradável e o belo. A menina trazia o poético e imponente nome de Rita de Cássia de Forjas Frazão, de Cassílaba. Ai, que nomes, né? Eu me embanando para ler. Que a teria implicado em círculo familiar aristocrata, na derradeira etapa terrena sofrida em terras de Portugal. Mais alguns dias passados, não sofrendo o desejo de me elucidar acerca dos seus interessantes trajes, via
entristecer-se a minha indiscrição, enquanto lhe ouvia a resposta à interrogativa por mim feita. Sepultaram-me assim, ou melhor, assim vestiram o meu fardo carnal, quando o abandonei pela primeira vez na terra. Tão grata foi o meu coração à volta ao invisível, não obstante o desastre que ocasionou a um ser muito querido para mim, que retive na mente e recordação da última veste que ela teve na terra. Mas eu acho que estava antes que eles falam da veste dela, que é tão bonita, que ela está toda de branco, com, né, com uma faixa na cintura, e na cabeça ela tem um véu com umas flores. Eu não sei se é aqui nessa parte anterior que eu vi depois. Tá lá em cima. Tá mais em cima, né? Túnica branca. Ah, tá aqui. Isso, tá. Me perdi na leitura. Quer ler para nós, Claudinha? Eu achei tão bonita essa... falando da roupa dela. A túnica branca, atada à cinta, manto azul, trespassado ao antigo uso grego, e pequena grinalda de rosas minúsculas, ornamentando-lhe a fronte ebúrnea. Dir-se-ia um anjo a quem faltasse as asas. E no primeiro instante, supus-me vítima de novo gênero de alucinação, que passado do vale dos réprobos para a cidade da esperança. Daí tu continuou ali, né? Isso, eu achei tão lindo assim, né? A gente consegue até imaginar a figura dela, né? Eu fiquei lembrando, assim, daquelas pessoas e, às vezes, quando tu tinha visões, né? Que as pessoas sempre achavam aqueles anjos lindos, né? Ou até nas próprias procissões cristãs, né? Que botam aquelas roupinhas brancas de anjinho nas crianças. Isso, né? Eu fiquei... Uma coisa bem angelical mesmo, né? Isso. Antigamente, tinha famílias que chegavam a ter a roupa para quando morresse. Né? Arrumavam, né? Havia todo um ritual, e a gente sabe muitas declarações, até na mesa mediúnica, né? Que eles, ao desencarnarem, assumem ainda aquela roupa que estavam ali naquele momento. Então, retomando aqui, então eles continuam, né, ali nesse local, sendo apresentados, né, que essa menina a Rita vai recepcioná-los, vai, né, mostrar o lugar, e leva eles então para uma reunião, onde eles vão conhecer os educadores deles, né. Agora, uma parte bem interessante que eu achei aqui do livro né, esses 3 educadores, eles são apresentados assim, toda a passagem espiritual deles, né, muito linda, porque eles são discípulos assim, né, e conviveram com Jesus, né. Então, o primeiro deles ali é o Epaminondas de Vigo. Ele é do Antigo Egito até os sombrios dias da Idade Média, na Espanha, ele viveu, né? E nos tempos dos apostólicos, onde, como discípulo de Simão Pedro, glorificou o Mestre Divino, teve a honra suprema de sofrer o martírio e a morte no circo de Domício Nero. Então, assim, né, eu acho tão interessante quando eles, Supremo, né, eles, era uma glória, né, morrer, assim, né, sacrificado em nome, né, de Jesus. Eu acho tão nobre, né, esses espíritos que nessa época eram, assim, com uma fé tão inabalável, né. E na Espanha, sob o Império de Trevas,
que circundavam as leis impostas pelo chamado Santo Ofício, brilhou como estrela salvadora, mostrando roteiros sublimes aos desgraçados e perseguidos, como a muitos corações ansiosos pelo ideal divino, empunhando fachos de ciências sublimadas, no amor e no respeito aos evangelhos do Cordeiro Imaculado. Então, foi queimado numa fogueira pública, né? Então, ele teve toda essa trajetória dele, né? E vocês veem que, na verdade, ele é um testemunho pessoal, né, da própria pessoa. Sim. Que acaba ganhando um respeito assim, espiritual, porque quando a pessoa defende uma verdade que ele acredita até o fim e sofrer um martírio, assim, não é fácil, viu, gente? Não é uma coisa para qualquer pessoa. Tem que ter. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma chamada para nós espíritas modernos, que vem a calhar aí, que é o que esses espíritos aí foram chamados, né? Diz assim, ó, os obreiros do Senhor, é o capítulo. E aí lá, portanto, ele diz assim, bendito sois vós, e é Jesus que fala, né? Porque a mensagem é do Espírito da Verdade. E Jesus diz, bendito sois vós, que soube calar as vossas dissensões em nome do reino de Deus. Calar as vossas dissensões em nome das minhas palavras. Então ele chama essas pessoas de benditos, só por quê? Porque eles demonstraram que eles acreditam mais em Deus do que na aprovação dos homens. Quando nós acreditamos na aprovação de alguém, nós estamos presos a esse alguém. Então, é para ele que eu devo as minhas ações. Agora, quando eu faço isso para Deus, é diferente. Aqui também é apresentado a eles, né, nessa reunião, que aí eles falam da disposição deles ali na mesa, né, o Souriá Omar. Ele era antigo mestre de iniciação em Alexandria, era filósofo na Grécia. Como eminente precursor do grande mestre, ensinou a doutrina secreta a discípulos levantados das mais modestas classes sociais, os deserdados e infelizes. Fortalecido por uma fé inquebrantável, sofreu longo martírio no fundo sinistro de antigo calabouço, torturado com a cegueira, uma vez considerado varão de muitas letras e, portanto, perigoso, nocivo aos interesses farisaicos, martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas até sucumbir. Então, imagina o que sofriam, né? Como faziam atrocidades, né? Sim, é assim, ó. O Filon de Alexandria, que é o Filon, ele é o que traz a ideia dos arquétipos, que o Jung vai trabalhar depois. É ele que traz essa ideia do arquétipo. O arquétipo, ele diz que é a ideia primordial, a ideia primeira, e depois tudo mais é sombras iguais, assim, sabe? Então, nós temos Deus, e aí nós temos, assim, vários símbolos, porque arquétipo é isso. É como se eu tivesse, um exemplo, assim, tá? Como se eu tivesse um modelo de justiça perfeito. Perfeito, em todos os níveis. Esse é o arquétipo. E aí nós temos as outras justiças que ainda são injustas, mas que estão se ajustando. Então, são as sombras dele. Então, a gente vai se ajustando. Então, a nossa justiça ela é imperfeita. Então, ela está indo ao encontro dessa perfeição que é o arquétipo de justiça maior. Então, ele diz que tem uma perfeição maior. E esse é o Filon aqui. É o Filon de Alexandria.
E continuando ali, dizia assim, Souriá Omar, como Epaminondas, teve a mente voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade, a alma fervorosamente batizada na pira sagrada da ciência divina e do amor a Deus. Então, eles eram muito, né, religiosos, com muita fé. E Aníbal, meus caros filhos, este jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré, durante suas pregações, inesquecíveis através da sofredora Judaía. Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo de Jesus, acariciou quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que mais uma vez expandia entre as ovelhas ainda vacilantes. Deixar vir a minhas criancinhas, que delas é o reino dos céus. Então, Aníbal foi Aníbal de Silas, né? Ele conviveu com Jesus, ele foi uma das crianças que Jesus chamou, né? E ele foi... A Joana fala que quando Jesus foi dar a lição, na verdade os discípulos estavam em atrito entre eles, porque os discípulos eram nós hoje. E aí Jesus estava sentado e as crianças estavam brincando ali na volta, e aí eles estavam assim meio que disputando, né? O meu olhar, eu quero ficar mais perto de Jesus, e não, é eu que tenho que ficar, e não, porque Jesus me tem, aquela coisa assim, nossa. E aí, naquele momento, como estava um atrito, por isso Jesus vai dizer quem é o maior e quem, né? E aí no livro Psicologia, no livro dela chamado O Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, ela diz que na hora esse menino correu na frente. Então, quando ele correu, Jesus tomou do braço dele, assim, segurou ele, puxou ele para perto dele e abraçou ele, sentou ele no colo e diz, aí é quando ele diz, se quiserdes, ele faz a comparação do reino dos céus a uma criança, a pureza de uma criança, que é o que faltava ali, a simplicidade, a pureza, porque as crianças estavam brincando, ó, não estavam nem aí para aquelas brigas, para aquelas coisas. Então as crianças estavam dando exemplo da pureza, da simplicidade. Tem bastante assim, páginas aqui falando sobre o Aníbal, né? Uma coisa que eu achei importante nessa parte, e eu já não me lembro se foi o Haroldo, é um desses cursos, coisas que a gente assiste, que ele traz essa explicação, por que ficou tão nítido, tão forte a presença e Jesus, quando ele vem num povo tão pequenininho, né? Então, aqui ele fala, né, que quando Jesus falava, os quadros daquelas explicações eram transmitidos para todos, inclusive para o planeta inteiro e para as regiões umbralinas, quem estava encarnado, quem estava desencarnado. Todos nós, de uma forma ou outra, conhecemos Jesus e todas as suas palavras. Por isso que, independente de ter vivido na Galileia ou não, né, todos nós o escutamos. Vocês imaginem que se eles falavam, né, como em vários, nós lemos no livro Transição Planetária, né, que o Espírito fez uma palestra de uma língua e todos entendiam na sua própria língua. E agora imagine em espírito com uma autoridade maior, né, como Jesus. Ele falava e todos entendiam, inclusive eles da montanha ele falava e aquela multidão que era longa ouvia, gente, a longe assim, se ouvia. Alguém quer ler ali, eu não sei, no meu livro, é página 395, lá no finzinho,
que diz Aníbal cresceu e fez-se homem. Eu não sei qual é do outro livro. Ele descreve muito sobre a vida, né, de Aníbal aqui, porque ele foi um grande exemplo, né? No livro vermelho. Quer ler para nós? Quer ler para nós? Tá. Aníbal cresceu e fez-se homem, sentindo-se sempre envolvido pelas radiações inacessíveis do divino pegureiro, e que nunca mais se apagaram de suas recordações. Trabalhou pela causa, repetiu aqui como além o que ouvira do Senhor ou de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da doçura inexcedível com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças, ainda porque era de bom gosto social criticar os adeptos de Nazareno, ofendendo-los, persegui-los, matá-los, e, uma vez chegado a Roma, viu-se glorificado pelo martírio por amor do enviado celeste. Teve o fardo carnal incinerado num daqueles postes de iluminação festiva, na célebre ornamentação dos jardins de Nero, aos 36 anos de idade, mas entre a tortura e o fogo resinoso, porventura ainda mais atroz, e o espanto por se ver colhido nas redes do sublime testemunho. Ele, que se considerava humilde, incapaz de merecer tão elevada honra, reviu novamente as margens do Tiberíades, o lago famoso de Genezaré, as ideias simples e pitorescas da Galileia, e Jesus pregando docemente a boa nova celestial com aqueles arrebatadores quadros que na hora suprema se mostravam ainda mais belos e fascinantes à sua alma de adepto humilde e fervoroso, enquanto sua voz doçurosa repetia, como o século da extrema unção, que lhe obedecesse a alma, fadando-a à glória da imortalidade. Vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à minha direita. Enamorado sincero da boa nova e do Cordeiro imaculado, será a boa nova o ensino que vos ministrará, pois para ele sois meninos, que tudo ignorais em torno dela, e o fará como aprendeu do Mestre inesquecível, em quadros demonstrativos que vos apresentem o mais fielmente possível o encanto que para sempre o arrebatou e prendeu a Jesus. Ali no teu livro está 36 anos. No meu está 37. E fala muito aqui, ali mais adiante também. Quer avançar um pouco ali na leitura? Já que tu leu tão bem. Ali, ó, é que Aníbal, ali, ó, deixar vir a mim os pequenos, ali um pouquinho antes. É que Aníbal vinha sendo, para isso, preparado desde eras afastadas. Viveu nos tempos de Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Foi mais tarde iniciado nos mistérios augustos das ciências, pela antiga escola dos egípcios. O respeito e o devotamento ao Deus verdadeiro e a esperança inquebrantável no advento libertador do Mestre Divino iluminavam sua mente desde então, por entre fachos e virtudes que não mais se esmaeceriam. Não obstante, após o sacrifício em Roma, trabalhados e infatigável,
renasceu ainda sobre a costa do planeta, seduziam a vontade poderosa e insopitável de seguir nas pegadas do mestre, anuindo aos seus divinos apelos. Sofreu, por isso, novas perseguições ao tempo de Adriano, e exultou com a vitória de Constantino. Ele foi fiel, né, ao que ele aprendeu, ao que ele sentia até o fim, né? Ele passou por poucas e boas e foi em frente. E ali, mais adiante, e tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos, que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna feição de adolescente gentil, pois, como vedes, dir-se-ia ainda ser o menino acariciado pelo mestre Nazareno, na Judéia, há quase 2000 anos. Até que um dia glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordem direta desceu das altas esferas de luz, como graça concedida por todos os séculos de abnegação e amor. Agora o Fabiano vai ler para nós. Que eu já tinha combinado com ele, que ele ia ler essa parte aqui. Porque é Jesus fazendo um convite. É Jesus, tá? Eu só vou ler. A voz é do Fabiano. É até que um dia, né? Vai, Isso? Até que um dia. Pode ser ali, a partir. Eu li agora, mas lê de novo. Tá. Até que um dia glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordens direta desceu das alturas, das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Faz Aníbal e dá dos seus labores a legião de minha mãe. Socorre com meus sentimentos, os meus ensinamentos, que tanto para estas, os que mais destituídos de luz e de forças encontrares. Confiados aos teus cuidados, pensa, de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Briguei-os de há muito a direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Olha aí o arquétipo de mãe, gente. Porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra. Desperta-os, recordando-lhes os exemplos que dei feito, através de minhas lições. E nos amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, e encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever, e para os homens a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavanca poderosa do progresso. Abre-lhe o livro das tuas recordações, lembra-te quando me ouvias na Judéia, ilumina-nos com as claridades do meu evangelho, pois é só isso o que lhe falta. Que convite, hein? E esses são os 3 mentores ali que vão, né, passar os ensinamentos para eles que estão ali dessa universidade, né? Depois dessa leitura, né, lindíssima, peço desculpa por trazer um assunto inverso. Mas quando ele fala ali, né, do Aníbal, que moldou a sua forma em forma de criança, né,
pelas suas ações e tudo mais, eu me reporto o contrário, né? Os irmãos que pelas suas ações moldam seus corpos perispirituais com formas animalescas, com formas deformadas, né? Então, o quanto isso tem a ver com o pensamento e as ações nossas, né? Posso colocar até com mais em termos esclarecedores. Nós fomos atender num dia de um trabalho uma determinada pessoa que eu a conhecia, era uma mulher linda, sofisticada, sempre muito bem arrumada. Quando eu voltei ao corpo, eu disse para o dirigente, eu não consegui, eu não a vi, tinha alguém no sofá horrível. E aí ele disse, é ela fora do corpo. Porque essa forma bonita e sofisticada é a que o corpo físico apresenta, até pelo poder aquisitivo e tudo mais. Mas quando sai do corpo, ela é o que ela é. Né? Então, o quanto nós temos que nos perguntar como somos realmente, né? O que nós queremos plasmar para a nossa imagem no plano espiritual, pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. E aí uma colocação que eu me recordo na faculdade, a gente tinha que fazer um questionamento, o quanto nós somos responsáveis pelo que nós dizemos aos nossos filhos ou alunos, né? Aquela coisa assim, como tu é burro, mas pá, mas como tu é burro. Dali um pouco a criança diz assim, eu não consigo, eu sou burro. Né? Então, quanto nós temos que ter o cuidado do que a gente plasma, né, para o outro, aquilo que a gente vê, né? Desculpa ter estragado essa linda convite. Não, mas é uma coisa que a gente trabalha, né, com a espiritualidade, a gente vê muito, né? Não, eu queria falar ali a respeito de que isso não está longe para nós, viu, gente? Porque tem uma colocação que Jesus fala para Pedro, né? Ele diz assim, Pedro, no caldeirão da vida, todos somos água da mesma fervura. Depois aí, naquele diálogo que ele tem profundo com Pedro, ele diz assim, ó, todo aquele que defende a verdade haverá de dar um dia o testemunho dela. Então isso não é coisa lá do cristianismo primitivo. Todos nós que defendemos a verdade teremos que um dia dar o testemunho dela. E o testemunho dela, gente, é o testemunho dela. O Chico não deu? São formas diferentes. Nós não vamos ser atados e tocar em fogo no nosso corpo, né? Mas exatamente. Né? O padre que foi bom ter falado, só para fazer um cumprimento, para não me esquecer, essa tua fala me fez lembrar exatamente a tua colocação, exatamente igual a uma das resistências de Emmanuel, no livro Renúncia, né? Que ele é o padre germano. E aí ele diz assim, ó, se no passado as feras eram os leões, hoje elas são os homens. Então, na verdade, só vai mudando, entendeu? Não existe mais o fogo, mas existe outro fogo. Existem outros leões. Existem outros tipos de morrer em nome dessa verdade. Eu não preciso mais morrer dando a vida lá, porque o judiciário evoluiu, então não tem mais agora aquela loucura. Mas eu posso ir sendo matado aos poucos, quando eu sou negado, quando eu nego alguém, quando eu tiro a palavra de alguém, quando eu isolo alguém. Isso é uma forma de matar alguém. Ou ir morrendo assim. Mas é o testemunho que tu vai dando. Claro que tu tem que te impor, mas quando não há o que fazer, aí vem Jesus. Bem-aventurados sois vós, que soube calar em nome do reino dos céus. Calar, que ele diz, é não dar, guerrear mais, mas resignar, lutar.
tinha lido aqui, tá, porque me surgiu na mente aqui, quando tu estava falando ali dos 3 instrutores, me veio um nome na cabeça do Policarpo, né? Eu fui dar mais uma procurada que eu não lembrava bem, né? A história do martírio de Policarpo, que aconteceu ali no século I depois de Cristo, por volta de 155, e aos 87 anos de idade, ele deu o testemunho dele, onde justamente, quando julgado e condenado, queriam pregar ele numa cruz, né? E ele disse que não tinha tamanho merecimento para isso. Então ele preferiu ser queimado vivo. E aí queriam prender ele, tudo, de qualquer maneira, e ele não. Que a crença dele em Jesus era tão grande que ele não fugiria dali, ele ficaria silencioso no palanque ali e aceitaria as chamas. E a gente vê justamente, né, essa postura, claro que diferente evoluiu-se, não se tem mais essas condenações, mas como o Fabiano disse, todos aqueles que defendem o Cristo, e principalmente hoje em dia, nessa mudança que a gente está vendo no mundo, cada vez mais serão levados a testemunhos. Então, não chegaremos a esse nível de sermos queimados em praça pública, ou crucificados aos montes, assim, né, jogados aos leões, nas feras, dentro do circo romano, mas todo aquele que verdadeiramente defende mesmo Cristo vai ter que dar um testemunho, seja através deste assassinato de reputações que hoje em dia vemos por aí, em termos de mídia, onde se tu declarar, defender um valor que tu entende como sendo moral, aquela coisa toda, tu vai ser execrado por massa, isso poderá te afetar em termos profissionais, financeiros, na tua estabilidade, mas todos nós passaremos por esse processo, porque vai ser nos pedido isso, né? Porque é muito fácil dizer, né? Eu acredito, eu creio nisso, mas quero, como dizia um amigo meu já falecido, que ajudou a fundar lá Simão Pedro, o querido Pedro Carlos lá, também faleceu aos 80 e poucos anos de idade, ele dizia assim, né? Espírita mesmo é aquele que se mantém, como é que diz assim, consegue aceitar o seu momento de testemunho. E o seu momento de testemunho pode ser a descoberta de uma enfermidade gravíssima que vai destruí-lo assim, fulminantemente, e ele tem que aceitar isso. E aí, e também toda a relação social, né? Mas é interessante essa postura, e que todos nós daremos, cedo ou tarde, o nosso testemunho. Nível de gravidade, cada um vai interpretar por si, mas certamente vai nos exigir bastante. A família, né? A família também é um meio de fazer isso tudo que tu está falando aí, né? Porque muitos na família às vezes não concordam contigo, né? E tem uma luta interna muito grande na família. Tu acaba te deixando subtrair, né? Para conviver melhor, mas tu mantém a tua fé. Eu acho que um testemunho bem moderno, bem atual, em que todos nós, de certa forma, mais cedo ou mais tarde, terminamos passando, é dentro da própria casa espírita, né? Aonde às vezes acontecem intrigas, perseguições, aí tu está no teu testemunho de dizer, eu estou aqui pelas pessoas ou pela minha fé, né? Eu estou aqui para ser elogiada ou para trabalhar, né? Assim como Paulo e todos os apóstolos foram perseguidos, apedrejados, né? Enfim, né? Todos nós temos desafios a vencer e estamos sendo testados a todo momento. É verdade. Temos uns 10 minutinhos ainda. Ali, quase no final, então, na penúltima página, ele vem nos falar da prece. Quem pode ler ali para nós? Claudinha, podes? Posso. Querida, ali onde ele diz a prece, meus caros irmãos.
Eu sei que tu gosta de uma prece. A prece, meus caros irmãos, será o vigoroso baluarte, capaz de manter serenos os vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas, das experiências e renovações indispensáveis aos progressos que fareis, aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente. Estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração. Orando, apresentamos-vos confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós. Dele recebereis o influxo bendito de forças ignotas que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas, próprias daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz, e impulsionados pela oração bem sentida e compreendida, aprendereis progressivamente a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes e voltareis esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. Quer que eu continue? Pode continuar, dar mais uma lidinha ali, então. É no intuito de vos iniciar nesse roteiro proveitoso que vos convido a estenderdes o pensamento pelo infinito, acompanhando o meu. Não importa que rescaldante lembrança dos delitos cometidos para trás vos pese nas consciências, nem que por isso dificuldades de expansões vos entravem o necessário desprendimento. O que é preciso, o que se torna urgente e inadiável é querer, iniciar a tentativa e vos arrojardes vigorosamente, reanimados pela mais viva coragem que puderdes, convocar nas profundezas do ser para a caminhada pelos compensadores canais da prece. Porque, sem que vos prepareis nesse curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores, como a vez de neles penetrar, a fim de vos edificardes. E eu anotei ali, ó, querer iniciar a tentativa, né? Eu achei essa frase, assim, muito, que diz tudo, né? Que passou, né? Já aconteceu, então, o que é importante, o que é preciso, né? Que se torna urgente e inadiável, é querer iniciar a tentativa. É vos arrojardes vigorosamente, reanimados pelas mais vivas coragens que puderdes convocar. Então, é um chamamento, né? Eu achei tão lindo isso, porque é um estímulo, né, que ele dá para eles, né? Vamos lá, vocês vão conseguir, busca, né, lá no teu interior, aquela vontade, aquele ânimo. Vamos lá, eu estou com vocês, né? Tamo junto. É mais ou menos assim. Que nas melhores e piores situações da minha vida, eu tenho esse mantra sagrado, né? Que é de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai vós sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Isso para mim é a mensagem sagrada de Jesus. É lindo isso. Então podemos encerrar com né, com essa mensagem de Jesus para nós, né? Queres fazer oração para nós, Claudinha? Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Gostaria de contribuir para a gente encerrar? Não?
Pode fazer a oração para nós, Claudinha? Posso fazer, querida. Tá, obrigada. Senhor de todos os mundos, Pai de amor e misericórdia, ajuda-nos a sermos humildes, Pai, mesmo diante das nossas dores mais profundas, dos nossos desafios, Senhor. Ajuda-nos a perseverarmos. Vinde a mim todos, mesmo as criancinhas. Ah, Pai amado, abraçai nesse imenso universo de dor, ainda aqui nesse planeta Terra, aqueles que não te amam, Pai, aqueles que te desconhecem, mas aqueles que te conhecem e que sabem que tu é todo amor, todo poder, todo misericordioso. Nós possamos ter força, fé e coragem para sempre dizermos a todos aqueles que estão em aflição: Jesus é o sol, é o libertador e é o acolhedor de todos os irmãos ainda enganados. Mas que sejamos humildes para dizer: me ajuda a sair do lamaçal que eu mesmo me coloquei. Ajuda-me a ver que tu é Pai, que tu é misericordioso e que jamais julga. Ampara, acolhe, levanta. Obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão, por saberdes que todos nós podemos sim amar, perdoar, acolher, servir. Obrigada, Senhor.